Pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos porque nós queremos transmitir até vocês o que foi tratado na reunião que a gente teve com a nova administração. Nós fomos lá para parabenizá-los, para recepcioná-los eles e também tratar de alguns assuntos que nós levamos agendado. Então a reunião foi muito boa, muito produtiva, porque eles mostraram muita facilidade e nos receberam e chegaram a dizer que as portas estão abertas, é só chegar, bater e entrar, não precisa nem agendar, ele falou. Então nós agradecemos muito ali a eles pela forma como como nos entrosamos, né? Sindicempro e a administração do MP. Então o Marcelo fez algumas anotações do que foi tratado e o que foi a resposta deles lá. Então eu vou passar para o Marcelo, ele vai transmitir até você agora aí o que nós tratamos lá. Vamos lá, Marcelo. Bom, dito isso aí pelo nosso presidente, eu resgato aqui o início da reunião quando tanto o secretário-geral como o procurador nos comunicaram a contratação do Albert Einstein para fazer um trabalho em cima de um programa de saúde mental. É uma orientação dada pelo Conselho Nacional dos Ministérios Públicos. Esse levantamento que o Albert Einstein vai fazer é no sentido de sentir qual é hoje o grau de adoecimento que os servidores têm do ponto de vista mental, a pressão, percentuais de depressão, de burnout. Deixaram claro que alguns dos casos mais graves o próprio Albert Einstein iria atuar, né? Iria atuar, mas esse contrato ele visa sugestões, ele visa a criação de programas, ele visa atividade de amenizamento da doença, do adoecimento mental que hoje toma conta do serviço público. Não é só nosso, tá? Isso é uma questão geral. Foi um momento em que a gente aproveitou para falar da possibilidade de termos quase fechado um contrato com a Gympass e, para nossa surpresa, a administração falou que já estava pensando, tá, em fazer uma proposta para incluir um tipo de programa de atuação, né, como a Gympass faz, dentro desse programa maior que vai ser um programa amplo e global de saúde do servidor. Bom, nós explicamos a dificuldade que as entidades têm de fazer isso, que o Gympass foi pensado por um programa de empresas, mas que nós daríamos todo o apoio se a administração quisesse fazer, nós estaríamos empenhados junto para que a adesão fosse a maior possível. Essa, digamos assim, que foi a primeira boa notícia. Depois a gente passou por uma visão geral do que a gente estava planejando para esse ano. Deixando claro, e em todas as reuniões, tanto com a gestão do Ivanildo, e será assim com essa, dizendo que o PCCS é prioridade. Então, todas as horas que a gente sentasse para ver auxílio e para ver as nossas campanhas de aumento anuais, reposições inflacionárias, o sindicato teria o PCCS como pano de fundo na hora de tomar essas decisões. Então, sobre auxílios, nós lembramos a eles que o auxílio transporte precisa finalizar o processo de negociação, porque nós, no meio do ano passado, apresentamos à gestão do Ivanildo os novos valores de auxílio transporte no TJ. Naquela época o TJ, inclusive, recuou de aplicar aquilo no meio do ano, deixando para ser aplicado agora, no final, com a finalização do debate do PCCS. Por motivos outros que envolvem, inclusive, briga no sindicato e reflexo disso junto à administração. O secretário-geral deixou claro que isso já estava
na mira da administração, é algo para ser corrigido entre março e abril, tá? Falamos para eles que da área de saúde, dos 2 auxílios na área de saúde que a gente tem, o auxílio odontológico é a nossa prioridade, que hoje tem o valor mais defasado. Lembrando que esse auxílio odontológico, ele abrange os aposentados. E nós temos que voltar nossos olhos para a situação dos aposentados, em virtude que em matéria de auxílio só tem esse. É o auxílio saúde e o auxílio odontológico que refletem na remuneração dos aposentados. Deixamos claro que sabíamos da regularização do auxílio alimentação, que o TJ tinha implantado os mesmos 2.300 que a gente recebe e atualizou para 2.500. Mas nós gostaríamos da atualização do odontológico para a casa dos R$500, o que daria hoje um aumento de 225 nesse auxílio, em virtude dele atingir os aposentados, mais a correção do auxílio alimentação. Falamos também, aí foi uma ideia de uma colega nossa, a Julinha, está em São Paulo hoje, falando que alguns órgãos discutem a possibilidade da criação do auxílio nutrição, que é um modelo, né, que muda um pouco o nome do auxílio alimentação, mas é um modelo que vem sendo debatido nos órgãos. Ninguém implementou isso até agora, mas há o debate, no sentido de que os institutos de previdência pagam o salário dos aposentados e o próprio órgão que tem o seu aposentado cria uma política de implementação de auxílios e algumas outras rubricas de pagamento para essas pessoas, né? Nós plantamos esse debate sobre esse assunto. Depois a gente foi falar de PCCS, né? Foi sugerido ao secretário-geral que crie um calendário de reuniões entre a comissão e o sindicato. O secretário deixou claro que a ideia da administração é fazer uma análise total do que a gente apresentou a eles. Então, a princípio, essas reuniões seriam para tirar dúvidas, a comissão tirar dúvida com o sindicato sobre a implementação de algumas ideias, se era isso mesmo, se eles entenderam de forma equivocada, de uma certa forma fazer a defesa de algumas propostas até que a comissão termine essa análise. Após eles terminarem toda a análise, inclusive com anexos de impacto, nós iniciaríamos as conversas com a administração. Então, num primeiro momento, seria com a comissão. A segunda parte desse debate foi dizer para eles que dentro do PCCS nós temos as prioridades, tá? A correção geral para todo mundo é a nossa primeira prioridade. É aquela parte em que a gente solicita a correção da nossa tabela em 20%. Lembrando que esses 20% é fruto de uma análise sobre a média de salários dos vários MPs e a nossa defasagem em relação a essas tabelas, tá? Não está necessariamente relacionado a perdas inflacionárias ou perdas do poder de compra. Por quê? Porque após decisões dos tribunais, tanto o STJ como tribunais como o STF, não há reposição de perdas para o serviço público. O termo não pode ser esse. Tá? Então nós achamos o que todos os demais sindicatos no Brasil estão fazendo, que é uma readequação da tabela em comparação com os demais. Mesmo cargo fazendo a mesma coisa, no Rio de Janeiro você recebe mais, aqui em Rondônia você está recebendo menos. Falamos sobre a gratificação de equiparação, né?
ou readequação, que diz muito respeito aos cargos de auxiliar que hoje estão sendo aproveitados nas funções de nível médio. Nós deixamos claro que isso não é uma mera criação de uma gratificação. Não é a criação da gratificação pela gratificação. O órgão em si não demonstra, não tem interesse em fazer concursos mais para auxiliar. E, ao mesmo tempo, vem relutando em se fazer concurso para nível médio. Se você pega essas funções hoje de pessoas que, apesar de serem nível médio no Ministério Público, essas pessoas estudaram, se qualificaram pelo próprio prazer pessoal. E hoje essas pessoas estão qualificadas para estarem trabalhando não só nos cartórios aí pelo interior, mas em folhas de pagamento, em contabilidade, em setores administrativos. O aproveitamento dessas pessoas na prática, que já estão fazendo, ela está implicitamente relacionada com a não vontade do órgão de fazer novos concursos para essa área. A conta que precisa ser feita é quanto me custa concursar 30 pessoas, tá? Em relação a 30 pessoas que eu já tenho trabalhando nessa área. Qual é o retorno de satisfação que o trabalho dessas pessoas terão se elas forem valorizadas dentro do ponto de vista do salário em relação ao seu colega do lado que está trabalhando. Eu não estou falando aí em equiparação de tabelas, nem o fim da tabela de auxiliar, e sim a gratificação de uma gratificação que eleva em valor até que você se aproxime do valor que um nível médio receberia pelo mesmo tempo de trabalho e pela mesma função que está desempenhando. Deixando claro que essa gratificação ela precisa ter perfil previdenciário. Tá? Aliás, a maioria das gratificações que estão sendo criadas no plano, a gente defende que ela tenha esse perfil previdenciário. Tá? Política de valorização. Saiu há pouco tempo o resultado da inflação, né, e ficou em 4,88. Deixamos claro que dentro daquele primeiro ponto, que é o ponto da correção de 20%, nós procuraríamos ganho real na aplicação dos aumentos anuais, ao qual a gente tem direito, até como uma forma de minimizar o impacto que um aumento de 20% teria lá para o fim deve ser um dos últimos pontos a ser negociado no plano. Então, o que a gente tem pensado aqui? Se nós estamos falando de 4,98, nós estamos falando aí então de pedir 8% de aumento na tabela, iniciar as conversas com 8%. Por quê? O ganho real que a gente tiver esse ano e tiver ano que vem, ele pode ser absorvido na negociação dos 20%. Tá? Porque a gente sabe que, apesar da gente ter pedido 20%, a maior probabilidade é que não saia exatamente os 20%. Para vocês terem uma ideia, no TJ saiu 16%. E eu acho que foi uma vitória enorme, né, do sindicato ao conquistar esse percentual. E, por fim, o debate que precisa ter, e aí é mais o órgão que tem que puxar esse debate, sobre a situação da tabela das pessoas de nível superior. Falamos que há uma defasagem grande hoje na tabela de servidores de nível superior, mas que isso tem que vir junto com um debate sobre a reestruturação. Né? Se hoje o Conselho Nacional solicita, trocando em miúdos, que a área médica do MP ela funcione através de convênio com clínicas, convênio com profissionais que recebem, que trabalham com você até fora do prédio, hoje você poderia ter uma tabela única, né, para o nível superior, levando em consideração isso.
que há uma defasagem aí em torno, só o nível superior, há uma defasagem de 22%, pelo que a gente apurou ao longo desse período. Também nós temos como referência os salários das pessoas de nível superior em relação a Rondônia. Tá? Fora o valor global que a gente achou nessa análise, nós temos os valores individualizados. Tá? Bom, da minha parte a impressão é que a reunião foi muito boa. Tá? O procurador Alexandre Jesus, ele faz parte de uma geração aí que a gente fala, a segunda geração do qual eu pude conhecer enquanto eu estou aqui no MP. É uma pessoa muito tarimbada no que diz do ponto de vista da organização, da parte da organização do serviço público, familiarizado com essas políticas de plano de cargos e salários, tem a experiência de ter sido funcionário do setor público, tanto de nível médio como de nível superior, demonstrou um compromisso em resolver a questão do PCCS, apesar dele sempre falar que ao final do trabalho algumas pessoas vão elogiar, outras categorias vão achar que poderiam ter caminhado mais. Tá? Essa também é a nossa impressão. O PCCS, nunca vi um PCCS agradar a todos, mas ele tem a obrigação de focar na maioria. Tá? Bom, por fim, nós vamos falar aqui sobre o recebimento dos valores para 2025. O grosso, né? O propalado grosso que a nossa base fala. Todo mundo observou que ao final de 2024 foi pago 5 anos, tá? Dos valores que a gente tem a receber, que foram fruto do recurso, sobra de recurso, entre o que foi orçado, tá? O que foi arrecadado e o que foi gasto no ano. É com essa sobra que foi pago aqueles 5 anos. Há uma expectativa, e aí o sindicato solicitou que no meio do ano se faça um levantamento novamente do recurso que já conseguiu sobrar até julho, entre o orçado, a receita recebida e as despesas, certo? Para ver se é possível pagar 1, 2 anos, a não ficar tudo no final do ano. E no final do ano, lógico que a apuração do ano fiscal ela é completa, você teria aí uma nova situação como houve em 2024, com essa sobra financeira, podendo ver quantos anos possa ser pago o restante. Nós temos a expectativa que se a gente conseguir receber alguma coisa no meio do ano, ficando os últimos 5 anos aí para trás, a gente consiga fechar essa conta no final de 25 ou início de 26. Mas não foi dado prazo, porque isso tem os vetores e os condicionamentos, né? Eu falei na Assembleia agora há pouco que terminou que o mês de fevereiro teve um comportamento enquanto receita, bem abaixo do que era esperado, levando-se em consideração que o mês de fevereiro já é um mês de receita menor. Então não há o que se falar de prazo, gente. Isso daí tem todo um comportamento fiscal que precisa ser avaliado. A gente faz o acompanhamento aqui no sindicato do que cai de repasse, do que vem sendo gasto e está no portal da transparência. Existe uma diferença, né? Existe uma diferença de tempo. O que geralmente foi gasto no mês passado é publicado só esse mês, mas a gente consegue ter uma ideia, tá? Consegue ter uma ideia do comportamento da receita e o comportamento da despesa. Mas o Jesus falou que esse processo é fruto da presidência dele na ANPO. Não teria motivo para ele não fazer o pagamento desses valores. Ele pediu paciência, porque se eles fossem pagar mês a mês alguns valores
seriam, do ponto de palavras dele, até irrisórios, né? Coisa de R$100 para você naquele mês, 150, para alguns 500, mas você não conseguiria passar um valor considerável para a pessoa. Isso nos parece muito o método que o Dr. Everton usou para o pagamento daquela diferença lá da lei da 548. Assim que juntava algum dinheiro, ele repassava 2.000, 1.000, 3.000 para cada um. Então essa é a expectativa do sindicato. Não tem muito que a gente possa fazer, né, no que diz respeito à pressão. O que a gente pode é estar sempre lembrando que vamos tentar fechar essa conta ainda em 2025, tá? Nem que seja no final do ano. Nós estamos aqui à disposição, podemos nos falar pessoalmente ou através de mensagem, de WhatsApp ou até e-mail, tá? Eu procuro responder a todos. Então, assim, obrigado e um grande abraço para vocês.